Olá, pessoal, boa noite a todos. A gente vai apresentar o nosso trabalho da disciplina de Gerência de Projetos. Se intitula CETRAP, Centro de Treinamento e Reabilitação para Atletas de Alta Performance do Rio Grande do Sul. A nossa equipe é composta pelo Eliezer Amaral, gerente do nosso projeto, Renato Carvalho, analista de recursos humanos, Elisandra Maskowski Alves, supervisor financeiro, a Josiane Jäger, do marketing, e o Gabriel Covolo, responsável do comercial. Bom, o nosso trabalho consiste, então, em apresentar para vocês este centro de treinamento, que traz consigo formalizado o termo de abertura para dar início, então, ao nosso projeto CETRAP. O objetivo deste projeto consiste na exploração de mercado da saúde e bem-estar, o fitness relacionado com o bom condicionamento físico, quanto às práticas que levem a este estado. O nosso produto, o serviço ofertado, também descrito no nosso termo de abertura, ele é um espaço físico específico para atletas de alto rendimento, treinamento físico e atendimento focado em reabilitação. Profissionais específicos das áreas de preparação física, nutrição, psicologia, massagem, pilates e fisioterapia. O nosso projeto, então, apresenta aqui a estrutura analítica que se dá da seguinte forma: a gerência de projetos, o escopo, a definição de atividades, mapeamento do projeto, reuniões, estudo de viabilidade, segmento de cliente, serviços oferecidos, parcerias, definição do espaço, o aluguel do ponto comercial, reformas e benfeitorias, mão de obra, mobília, aquisição de equipamentos, suprimentos, marketing, com a panfletagem, promoções e inauguração. E, por fim, o encerramento, que também vai ter a inauguração para a abertura do projeto. Voltando para o termo de abertura, ficam excluídos deste projeto o contrato com clientes e fornecedores, a pesquisa de levantamento da qualidade de serviço ofertado, pesquisa para o desenvolvimento de novas filiais, o tempo estimado ficou em 8 meses, previsto para o projeto, dentro do nosso termo de abertura. O custo estimado é de R$900 mil. O foco deste nosso projeto, segundo as suas premissas, dentro da capital do Rio Grande do Sul, foi verificado que há mais de 2.400 academias em funcionamento. Com um fator do crescimento muito grande e a procura da mudança de hábitos na saúde, a gente, então, resolveu desenvolver um setor diferenciado para atender diversas partes desse nicho de mercado. Então, a gente focou mais na parte da reabilitação como diferencial. Dentro disso, a gente tem riscos iniciais. Uma pouca procura por inscrições de alunos, meses iniciais com pouco orçamento, manutenção preventiva de equipamentos, demora em liberação, licenças e autorizações de órgãos públicos. E algumas restrições também que estão descritas no final do nosso termo de abertura, que no caso seria o orçamento pré-determinado para um tempo específico, e a sede em local definido, licenças e autorizações de órgãos públicos, que é o que impactaria mais. Como funcionaria, então, a CETRAP? A CETRAP, então, traria planos individuais para necessidades de cada atleta, disponibilidade de atendimento individual, os aparelhos focados para exercícios específicos de diferentes esportes, consultas médicas, sessões e avaliações inclusas no plano do atleta. No caso, para quem utiliza os serviços da CETRAP, vai estar também utilizando o serviço da reabilitação, caso venha a sofrer alguma lesão. Esse é o nosso diferencial. Bom, e a gente utilizou, então, a EAP, para fornecer os dados aqui de custos do projeto. Um dos exemplos, a gente colocou como gerência de projetos no escopo, R$ 23.115. A gente tem para o marketing, então, uma verba de 1.900, e o encerramento, ali, que será a nossa inauguração, R$ 3.621. E aí, esse valor, ele acaba sendo diluído, em cada etapa ali da EAP. Aqui a gente tem, então, o nosso cronograma do projeto. A gente inicia ele, então, com a divulgação dos serviços ofertados, passa para o nosso contrato de aluguel, projeto e orçamento para a nossa reforma, contrato de mão de obra e compra de material,
A nossa equipe é uma equipe reduzida, então grande parte das etapas elas são terceirizadas. Então, por isso que há os orçamentos e a contratação de praticamente todo o serviço de mão de obra que é realizado. Então, após a realização da reforma, a gente tem a compra dos equipamentos, contratação da equipe. Após isso, instala os equipamentos, treina a equipe, né, todo atendimento quanto ao público ou aos atletas que participam do CETRAP. E, por último, então, a realização do evento de inauguração. Bom, vou falar um pouco do plano de recursos humanos, né? O que seria, né? Verificar qual atividade deve ser necessária para a realização das atividades das equipes, né? Quanto às integrantes, suas competências e relação hierárquica dos mesmos, né? Então a gente tem o nosso gerente de projeto, que é o Eliezer, o analista de recursos humanos, que sou eu, Renato, tem o marketing, que é a Josiane, o comercial, Gabriel, e o supervisor financeiro, suprimentos, que é a Lisandra. A mobilização da equipe do projeto, né? Nessa etapa a gente designou as equipes com suas responsabilidades e o tempo das tarefas, né? Então a gente tem ali um exemplo, né? Integrante. A analista de recursos humanos, a responsabilidade dele é recrutar profissionais capacitados, avaliar as atividades exercidas e assegurar a segurança no trabalho, né? Para cada colaborador. Desenvolver treinamentos para a qualificação de toda a equipe e suas atividades, elaborar a parte documental exigida por lei para todos os casos que ocorrem e atuar como departamento de pessoal, né? Desenvolvimento de equipe de trabalho, né? Nesse tópico temos o processo de melhoria das competências, né? Como bem diz o nome dessa etapa, desenvolver as equipes do projeto, né? Com o intuito de aprimorar o desempenho para o projeto, né? Um exemplo aí, integrante, né? Vou me colocar como exemplo de novo, né? Analista de RH, desenvolvimento, né? Desenvolvimento de análise de folha de pagamento, por exemplo, né? Qual é o objetivo? Gerar corretamente a folha de pagamento. A gente estimou um tempo para essa tarefa de 12 horas. O organograma, né? Nosso organograma organizacional é uma matriz forte, né? A gente tem um gerente de projetos e equipes administrativas, né? O nosso gerente de projetos tem plena autoridade sobre as equipes das áreas funcionais, né? Depois a gente tem a matriz RACE do projeto, né? Daí o exemplo seria um exemplo que a gente poderia dar nessa matriz, né? Por exemplo, divulgar serviços ofertados, né? O responsável seria a Josiane, né? O Eliezer, né, o gerente de projeto, seria responsável pela aprovação. A Elisandra, do financeiro, seria consultada, né? E eu, Gabriel, seríamos informados. Qualidade do projeto, né? Utilizamos o método dos 5 porquês, né? Esse método consiste em, após definir exatamente o problema, questionar o porquê por 5 vezes até que se encontre sua verdadeira causa. Então, aqui a gente definiu que seria um atraso, o atraso da contratação da mão de obra, a contratação depende da entrega do material que atrasou, outro porquê, fornecedores não cumpriram o prazo, falta de material disponível no mercado, né? Então, a gente chegou nesse último porquê. Comunicações do projeto, a gente tem alguns objetivos aqui, por exemplo, contratação de mão de obra. Qual é o tipo de comunicação que a gente utilizou? Entrevista, e-mail, face a face, conferência, né? Frequência, iniciação, a audiência, empreiteiras, responsável, analista de recursos humanos. Então, sobre a matriz STOFT, é uma ferramenta que ajuda na visão do planejamento estratégico, utilizado para auxiliar pessoas ou organizações a identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. Então, a parte de cima aqui se refere a ambiente interno e na parte de baixo se refere a ambiente externo. E com isso, esse documento tem como objetivo realizar a matriz de relações entre eles. Nesta referente à matriz SOFT, foi criada, então, a matriz de probabilidade e impacto, que é os riscos de ameaças e oportunidade. Então, nesses, tem citado 3 itens,
de ameaças de oportunidade. Em ameaças, a classificação mais alta foi a entrada de novos concorrentes no nosso segmento. E oportunidades, a parte mais tem 2 itens mais altos que se refere a poucos empreendimentos com nichos específicos para atletas, dependências ao crescimento no número de atletas de alta performance. Com isso, a explicação que significa o impacto do projeto para o item de dificuldade que tem na parte da ameaças, a dificuldade do público para diferenciar nossos serviços, seria a ação, impacto, não perda de receita e clientes, a ação é melhorar e a descrição da ação é promoções para o comercial. Isso aí. Boa noite, me chamo Gabriel Covolo. Dando continuidade ao gerenciamento das aquisições projeto, um item importante que a gente deu como a fazer no projeto seria o dimensionamento da parte física do nosso centro de treinamento. Por que a gente decidiu esse item ser importante? A gente analisou que o usuário, o cliente, ele vai estar a maior parte do tempo no centro de treinamento. Então, ele tem que estar num lugar que seja adequado, um local confortável, um local que ele se sinta bem. A gente fez análises também, e academia de ginásticas, normalmente elas são de pequeno porte. Então, em horários de pico, ocorre superlotação. E isso é uma das coisas que a gente não gostaria que acontecesse, do usuário ter que estar dividindo um aparelho, ou até mesmo na circulação dentro do centro de treinamento. Então, um dos fatores importantes a fazer foi o dimensionamento da área física do centro. Outro item importante agora na questão a comprar é a estação de musculação, um equipamento que, como vocês podem ver no slide ali, é um equipamento multifuncional. Por que a gente decidiu que ele é importante? Por este motivo, o usuário ele vai poder fazer diversos exercícios nesse equipamento, os resultados que ele busca. Então, ele é um equipamento que é único, que tu consegue fazer diversos treinamentos, os treinos e os resultados também são diversos, para várias áreas do corpo, o que tu precisar, tu consegue encontrar ali. A gente fez uma avaliação também do fornecedor desse equipamento. A gente fez uma tabela com critérios e com valores de importância, né? Um valor alto que a gente colocou foi a garantia de qualidade do produto. O que a gente busca, né? Ele é um aparelho caro, então a gente busca um aparelho de alta qualidade. A gente até colocou que a assistência técnica e a manutenção baixa, pelo fato da gente estar buscando um equipamento que não vai nos dar uma manutenção de ter que tirar o equipamento de dentro do centro de treinamento, porque ele vai ter uma manutenção preventiva ali. Então, a gente busca um fornecedor que nos traga uma garantia de qualidade desse produto aí. Nas partes interessadas do projeto, nós utilizamos o modelo de saliência, que é através do poder, da legitimidade e da urgência, que a gente vai usar os stakeholders, né? Um exemplo ali seria o cliente final. A gente pode ver que ele é o único que tem os 3 atributos, né? De poder, legitimidade e urgência. Então, classificado, ele fica como definitivo. O que isso significa? Que quando o cliente final precisar de alguma urgência, a gente vai ter que dar prioridade a ele e a atenção totalmente a ele, né? Por fim, né, o nosso Canvas, que é onde a gente deu início de toda a nossa proposta, né, os parceiros, o segmento de cliente, custos, finanças, né, os canais que a gente foi utilizar, a gente começou por aí para dar a estrutura do projeto. Da minha parte seria isso, se algum colega quiser falar mais alguma coisa. Então, só para complementar, o nosso Canvas, ele foi toda a ideação do projeto, né? E dentro desse Canvas, né, para fundar o projeto e estruturar o termo de abertura, a gente visou um modelo de negócio que pode vir a calhar.
Dentro de todas as partes estão estruturado tudo o que a gente imagina para o projeto, né? Então, segundo as premissas do PMBOK, em cima deste modelo de negócios, a gente vai estruturando parte a parte, assim como cada etapa que foi explicada no nosso trabalho aqui. Espero que todos tenham gostado, né? Seria isso do nosso grupo, e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E qualquer Boa noite. dúvida, estamos à disposição. Exatamente.